Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do diretor formador. Hoje já o nosso terceiro encontro, estamos quase chegando à metade, né? Mas a semana que vem já estaremos na metade dos nossos encontros aí. Então, hoje o nosso tema será pré-conselho de classe, vamos falar um pouquinho dele. Talvez vocês levem um susto como eu levei, eu pensei, nossa, mas já pré-conselho de classe? Pois é, já está passando muito rápido, né? A gente está, assim, vendo os dias passarem muito rápido. E a gente precisa se planejar, porque a gente já está aí chegando próximo ao final do primeiro trimestre de 2025. Então, espero que estejam todos bem, de saúde, todos tranquilos na escola, né? Sem muitas preocupações. Então, vamos lá, só para a gente retomar o que a gente fez no último encontro. Então, a gente fez aí. Só um minutinho, deixa eu bloquear aqui o negócio que está perturbando. A gente fez no último encontro, então, a gente teve aí, vamos dar uma retomada. A gente falou sobre as reflexões sobre a liderança e a gestão, revisamos e ajustamos o plano de ação. Depois a gente colocou os nossos diretores em ação, entramos em ação, organizamos um pouquinho do portfólio, a gente teve um tempo. Se bem que na semana passada a nossa reunião foi bem produtiva, mas mais no trocar ideias do que realmente escrever lá no portfólio. E depois a gente falou também sobre conhecer a implementação da primeira jornada, desculpem, que foi bem rapidinho e hoje, se der tempo, eu quero passar para vocês um pouquinho melhor a questão de como será a implementação. Se tiver dúvidas, a gente também dá uma olhadinha ali na rubrica de como vai ser a correção, porque na semana passada a gente extrapolou um pouquinho o tempo, a gente teve que correr e não foi possível passar certinho. Então, quais os objetivos do nosso encontro de hoje? Então, hoje o objetivo principal é a gente pensar os dados que serão levantados e ações para o pré-conselho, que a gente já está aí, para a gente depois consolidar essas ações, né, esse planejamento no nosso conselho de classe. E organizar ele, estruturar, deixar o pré-conselho organizado, vamos dizer assim, engatado, para que vocês possam desenvolver ele lá com a equipe na escola. Então, vamos dizer assim, um momento da gente se orientar, a gente trocar ideias, a gente pensar em como fazer isso e como organizar esse pré-conselho. Então, para início de conversa, alguém quer fazer a gentileza de ler aí para nós a definição do pré-conselho? Posso ler. Pode ler, Silvânia. O pré-conselho de classe é uma etapa preparatória antes do conselho de classe, onde professores, de forma individual, coletiva e pedagogo analisam o desempenho dos estudantes antes do final do trimestre letivo. E o objetivo é levantar informações para discutir soluções e intervenções eficazes ainda durante o trimestre letivo. Então, o objetivo do pré-conselho é isso, a gente tomar a gente ter uma noção de como está aí, para a gente não levar sustos, vamos dizer assim, lá no primeiro conselho de classe, a gente se organizar, a gente ver, a gente ter essa noção, e já levar para o conselho algumas intervenções a gente pode fazer com a análise que a gente fez no pré-conselho. Então, ele vai tornar o conselho de classe muito mais eficaz, vai ser mais fácil da gente levar o conselho de classe. Então, esse é o objetivo, tá? Então, tem uma frase aí do Dalben que diz o seguinte: o que se busca quando se discute a transformação da escola é um novo posicionamento diante do conhecimento produzido no decorrer dos processos de avaliação, de modo a ajudar o aluno a aprender mais e o professor a ensinar mais. Então, o que a gente vai buscar hoje com esse analisar, identificar e planejar? Então, a ideia é analisar os dados da aprendizagem e comportamentais, que o comportamento a gente sabe que impacta muito, tanto o comportamento do aluno quanto o comportamento do professor em sala, impacta muito nessa questão da aprendizagem. Boa noite, Karen, bem-vinda.
a questão de identificar, a gente precisa identificar as dificuldades e as necessidades dos nossos alunos e também dos nossos professores, que às vezes o professor está tendo uma dificuldade também naquela turma específica, então também é a hora da gente identificar isso para poder ajudar o professor nessa dificuldade. Planejar intervenções pedagógicas do conselho de classe. Então, aqui no pré-conselho é a hora que a gente vai planejar, tá? Eu tenho esse problema. Então, o que eu posso fazer junto à minha equipe e já levar para o conselho como sugestão para a situação que eu tenho lá no 8º ano, lá no 6º ano que veio com dificuldade, que veio com uma defasagem, lá no 9º ano que vai ser a minha turma foco esse ano porque eles vão fazer o SAEB, ou lá no 3º, que além de serem os formandos, que tem toda aquela situação de alunos formandos, que eles estão em outra vibe, vamos dizer assim, eles também vão ser a turma avaliada. Então, é um momento da gente pensar o que eu posso fazer para ajudar alunos e professores. Não sei se nesse momento não é muito mais para a gente ajudar os professores do que os alunos até. Tá? Estratégias e tal. Então, vamos lá. Por que a gente já está falando em pré-conselho de classe? Vamos olhar o nosso calendário. Nós estamos hoje no dia 26 de março. Aqui está grifado 25, mas a gente já está aqui no 26 hoje. Então, 2 dias essa semana se foi. E nós temos 5 semanas, contando com o feriadão aqui no meio, né? Que já desconta quase uma, para a gente chegar no final do nosso trimestre. Então, a gente já não tem muito tempo mais, não, de aprendizado, de tempo para aprendizagem e para as avaliações aí até chegar no final do nosso trimestre. Então, vocês já pensaram no pré-conselho? Como você está organizando o pré-conselho na sua escola? Como você realiza esse momento? Como você já fez? E quem é diretor novo na função aí, o que pensou de novidade esse ano para a sua escola? Quem que gostaria de compartilhar se já pensou, o que está fazendo? O que imagina para agora, para esse momento? Quem gostaria de falar aí alguns minutinhos sobre isso? Karen, bora, pode falar. Boa noite. Boa noite. Bom, eu penso em seguir o que já era feito na minha escola. Então, estou na direção nova, mas funciona muito bem. Minha escola já tem uns 3 ou 4 anos que a gente tem o pré-conselho feito pelos alunos e pelos professores, né, por ambos, por Google Forms. Então, a gente tem umas questões que são respondidas pelos alunos durante o período ali antes que antecede o conselho, né? E os professores também fazem esse mesmo formulário. Fica bem bacana, porque fica muito organizado. O que é feito? Dá um pouco de trabalho para a equipe pedagógica, porque aí eles precisam compilar os dados, né? Esses dados vão já diretamente para a ata, tanto aquilo que foi respondido pelos professores como que foi respondido pelos alunos, mas agiliza bastante o trabalho, né, o desenvolvimento lá no conselho. Então, é feito dessa forma, eu acho que está bem organizado. E os nossos alunos, eles têm a participação ativa no conselho, né? Então, não sei como é nas escolas de vocês, mas os representantes de turma são convidados sempre, eles podem participar como ouvintes e, após todo o desenrolar do conselho, eles podem também fazer as suas colocações, né? Então, assim, vem funcionando muito bem, eu acho bem bacana, bem dinâmico, e, ao mesmo tempo, também, quando os alunos respondem esse forms, eles se sentem mais confortáveis, muitas vezes, de colocar situações que eles realmente querem pontuar, do que, de repente, lá, vou preencher ao vivo lá com eles. Muitos não se manifestam. E, sendo num formulário, eles acabam expressando, muitas vezes, aquilo que eles realmente querem reivindicar, os sentimentos, como eles estão vendo o desenvolvimento das aulas também. Então, tem aquele aluno que, se você vai falar na oralidade, ele não vai levantar a mão lá e fazer alguma colocação, né? E aí, dessa forma, eles acabam trazendo bastante coisa para nós. E eu penso em continuar dessa maneira.
basicamente é isso. Olha, bem bacana isso, os alunos participarem como ouvinte. E assim é tranquilo, não, eles não sentem vontade de defender, às vezes, alguma coisa. É tranquilo assim, Acontece, Karen? né? Pontualmente, dependendo da situação, acontece que eles pedem uma palavra, né? Muitas vezes, porque aí, como é compilada eh, as colocações, tanto do professor quanto do aluno, né? Dependendo do que é pontuado lá, eles têm, né, aquela vontade de, querem explicar melhor uma determinada situação e tudo mais. Mas aí eles já sabem, então eles já têm, assim, uma organização, já vem por um tempo já sendo feito o trabalho, então, eles sabem que eles precisam esperar o momento de fala. Eles só podem falar quando for a vez deles, né? Então, falado toda, feito, né, a apresentação né, do que foi relatado, que está em ata já. O professor representante de turma faz uma colocação geral sobre como está vendo o perfil da turma e aquilo que acha importante, né? Melhorar, mudar, etc. E aí, lá no final, aí eles podem até comentar alguma situação específica e tal, mas funciona bem, bem tranquilo, nós nunca tivemos problemas. Bacana. Diferente. Confesso, na minha escola a gente ainda não teve a coragem de fazer. A gente tem bastante receio, assim, nessa questão do aluno participar ativamente do conselho. O pré-conselho sempre, do conselho a gente tem bastante receio, mas é bem bacana. Pronto, Jefferson, mas assim, pode ó, falar. só completando, eles fazem questão de ir, sabe? É uma coisa bem engraçada, porque eu no começo também pensava, que o aluno vai vir ali fora de hora, né, horário intermediário, ou lá no sábado, eles fazem questão, eles vêm, às vezes eles ficam, se tiver que ficar 1 hora esperando lá, eles ficam lá esperando que eles querem participar. E aí, digamos que o representante, nenhum dos representantes pode, a gente dá a oportunidade de um outro aluno que queira vir, né, poder estar no lugar. Na turma é bem, bem legal, é muito difícil não ter ninguém da turma, né, representando, sempre tem. Bacana isso, muito, muito legal mesmo você ter compartilhado com a gente, bem bacana mesmo. Jefferson pediu também para falar. Pode Sim, falar. boa noite a todos. Boa noite. Então, eu falo mais assim na forma superficial, né? Porque a gente está na direção, a minha área é língua espanhola, e eu acho que daí o pedagogo ele tem um pouquinho mais de formação, né? Ele fala um pouquinho mais com amplitude aí. Mas assim, o pré-conselho, eles fazem no sentido mais de uma roda de conversa. Eu vejo mais assim como uma roda de conversa com os alunos. Então a pedagoga vai com esse questionário também na sala e faz essa conversa com os alunos, né? Ela vai perguntando daí para os alunos as dificuldades, os pontos positivos, pontos negativos da turma, e aí ela vai perguntando de cada disciplina para os alunos, né? E os alunos aí vão falando quais as dificuldades que eles têm em cada disciplina, o que aconteceu, se teve algum problema com a determinada professora, determinada disciplina. Então, eu acho bem, bem positivo esse pré-conselho. E às vezes aconteceu de uma ou duas turmas o ano passado de não ter o pré-conselho, e daí na hora do conselho de classe prejudicou bastante, né? Então agora eu já estou vendo, né, já conversando com as pedagogas para melhorar esse questionário e fazer esse pré-conselho com os alunos. Eu não tive também assim muito sucesso na escola com um aluno participando do conselho de classe, né? Ainda nós também temos que melhorar um pouquinho aí. Mas eu vejo que com o pré-conselho, a pedagoga dirigindo a conversa, né, com os alunos, eles já começam a falar tudo que precisa, né? O que precisa melhorar na turma, o que precisa melhorar, qual que é o ponto positivo, negativo. Isso tem ajudado bastante. Né? Isso aí. Elis, o microfone. Obrigada, esqueci que tem que ligar o microfone. Não sei, a Solange tinha erguido a mãozinha, baixou? Quer falar ainda, Solange? A Regiane está com a mãozinha erguida. Regi, então. Por essa Solange, não. Não, essa não, então tá. Hoje é a Solange mesmo, não é a Odete, né? Não, hoje é a Solange mesmo.
Então, vamos Boa ouvir noite. a Regi. Oi, Regi, tudo bem? Tudo bem. Então, nós fizemos o nosso pré-conselho ontem. Na verdade, olha por que nós adiantamos, até justificando. Aí, quando eu vi o material, eu brinquei com as meninas. Eu falei assim, olha, eu acho que os formadores tinham que ter sido semana passada sobre pré-conselho para eu já aproveitar as ideias desse povo e já implementar melhor ainda. Mas, enfim, nós fizemos ontem e nós usamos uma dinâmica diferente. Na verdade, a gente precisava de um momento de... como se fosse uma reunião de fluxo também, para passar alguns recados, porque o nosso PCA foi distribuído agora, porque a gente tinha que alinhar algumas coisas junto com os professores, como a gente é uma escola integral, então também tem a distribuição para estudo orientado, né, o segundo professor, o segundo docente, então tinha algumas coisas que a gente precisava alinhar, então a gente já aproveitou. E a gente optou em fazer de uma forma que foi até interessante. Eu só, assim, achei que ficou um pouco longo, até pela questão de outros recados que a gente aproveitou. Normalmente, a gente faz de uma forma, como a gente tem PCA, a gente faz em grupos, pequenos grupos por área de ensino, e a gente faz, assim, o pré-conselho para fazer levantamento de dados, ver como está as atribuições de nota, como está as recuperações paralelas, qual aluno que a gente já precisa recuperar antes de lançar a nota, enfim, aquilo que é o normal de todos. Porém, ontem a gente fez o seguinte, para também ficar um pouco mais dinâmico, os pedagogos, eles pegaram no SERI a foto de todos os alunos, inclusive a ideia era só do 6º ano, mas aí a gente acabou fazendo um recorte das fotos de todos os alunos, porque tem muitos professores novos na nossa escola. Houve muito remanejamento esse ano e tem um grupo bem grande que ainda não conhece os nossos alunos. Então, foi passado dessa forma, foi falado sobre comportamento, que realmente está ligado à aprendizagem, porque a disciplina também, a participação, a assiduidade, na verdade foi falado sobre tudo. Mas a dinâmica foi aquela de sempre, em que a gente coloca, segue a fichinha, que eu até já coloquei, né, à disposição assim no ano passado, mas a gente tem uma fichinha de pré-conselho, e a gente foi levantando dados, né? Eu acredito que o único ponto negativo que, se eu pudesse sugerir que mudasse da forma que a gente fez, foi que ficou muito longo, porque são todos os alunos, então vocês sabem como é, né? Então, talvez do 6º ano fazer essa dinâmica com foto, não sei se é o caso de vocês, mas foi bem legal, porque daí o professor, gente, quem é esse ainda que a gente está conhecendo? Quando apresentava a foto, ele lembrava, que senta aqui, isso, olha, ele precisa de ajuda, o AEI participou, né? Então, foi bem interessante. Essa foi a dinâmica, foi feito o levantamento, do 9º ano também a gente já aproveitou para implementar, pensar em algumas... Sirene aqui. A gente já pensou em algumas coisas também para dar continuidade no trabalho. Então, eu acredito que foi bem assim, para a gente foi válido, teve uma boa aceitação dos professores também da forma que foi. Na próxima, a gente vai fazer diferente, voltar ao formato antigo. Por grupos menores, PCA acompanhando e pedagogo, e a direção também se organizando, mas a gente vai fazer de uma outra forma. É muito legal isso, Regiane, essa questão da gente pôr a fotinho do aluno é bem importante, porque às vezes até a gente, que o número de alunos é grande, e às vezes a gente tem alunos com um nome semelhante, né? É o João Pedro, mas qual João Pedro? Às vezes na turma tem 2, né? Essa questão da gente colocar as fotinhas é boa, não só para o professor, mas até para a gente, equipe nova. Por exemplo, na minha escola, esse ano a gente está com uma equipe praticamente... Eu sou a velha, porque eu fiquei na direção, daí a minha diretora auxiliar é nova e minha equipe pedagógica todo mundo... Tem uma pedagoga experiente, mas ela não estava na escola, ela retornou esse ano. Então, é toda uma equipe nova. E também, como na sua escola aconteceu, mudou muito o professor. Então, é bem importante a gente ter isso mesmo da foto, para a gente identificar, é uma dinâmica muito boa.
legal, ó, já tem uma experiência aí, ela aplicou uma coisa diferente, viu que algumas coisas já têm que ser alteradas, então já é um ponto positivo que deu para avaliar uma coisa diferente. Bem bacana. Então, seguimos. Não sei se depois eu deixo mais gente falar, tá? Vocês vão falar bastante hoje, não se preocupe. Então, refletindo um pouquinho aí sobre o que vocês já falaram de pré-conselho. No pré-conselho, é possível revisar os dados de desempenho dos estudantes, trabalhos, avaliações e desenvolvimentos. Essa análise ajuda a identificar dificuldades e potencialidades, proporcionando uma visão mais completa e compartilhada da situação de cada estudante. Então, vocês sabem aonde que a gente pode pegar esses dados de desempenho do estudante? Em que local que eu posso já pegar esses dados aí? Para a gente registrar. Tem aí... No BI Aprendizagem. Não, você não vai, você sabe essas coisas aí. Brincadeira, Edna. Então, o BI Aprendizagem é um dos lugares que a gente pode retirar esses dados. Os registros no RCO, aquelas anotações, sabe, que muitos professores fazem lá, do que aconteceu na aula dele com o estudante, também é bem importante. Às vezes a gente não se toca de olhar isso, mas aquela anotaçãozinha lá que o professor fez, lá naquele 8º ano X, durante a aula dele, do problema que ele teve, da situação específica que teve com o aluno. Então, também é um local, um registro que a gente pode usar. E nós, diretores, vamos ter as nossas anotações das observações da sala de aula, né? De quando a gente vai fazer as observações. Então, a gente também tem dados aí, evidências que a gente pode utilizar. Tá? Então, assim, são 3 ferramentas, pelo menos, que a gente já pode levar, que a gente não precisa ir fazer um Forms a mais, vamos dizer, né? Claro que o Forms é super importante, dependendo do que eu quero analisar, ele vai ser específico, mas a gente já tem esses 3 dados, a gente não precisa fazer o material, a gente já tem eles prontos, vamos dizer. Se bem que a gente tem uma questão aí, a Edna comentou aí que a gente tem o BI Aprendizagem, mas a gente precisa que o professor alimente o RCO, né, que ele coloque lá a avaliação, que ele coloque lá a recuperação, porque senão a gente vai tirar o nosso relatório, vai olhar a turma está toda no vermelho, porque o professor abriu o campo da nota, mas não fez o lançamento. Então, também é um outro ponto interessante para a gente cuidar isso aí. Na verdade, é o karma das pedagogas, é o tal do registro no RCO, não da presença do conteúdo, mas das notas, né? Então, e aqui tem uma coisa para nós pensarmos, nós que somos Paraná Integral. Quem quer fazer a gentileza de ler aí? Vocês conseguem visualizar bem o slide para fazer a leitura, que a letra pequenininha? Consegue? Propõe-se a... Não briguem, uma leu azul, outra leu verde, ok? Pode ser? Alice leu azul, a Edna leu os quadrinhos verdes, ok? Ok. Propõe-se a efetivação de conselhos de classe com a participação planejada dos estudantes. Ao analisar as práticas pedagógicas, é necessário que o gestor, a equipe pedagógica e os professores indiquem alternativas para garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem. As informações e os dados sobre esse processo devem ser analisados a fim de intervir em tempo hábil, pois se avalia para agir, corrigir rumos e replanejar ações. A participação do estudante líder de turma durante o pré-conselho possibilita o seu comprometimento com a definição da pauta com os outros estudantes de sua turma, com a realização da autoavaliação pela sua turma, mediada por um educador. A comunicação dos resultados dessa autoavaliação para os participantes do conselho de classe e a corresponsabilização pelos encaminhamentos pactuados, que deverão ser comunicados a turmas e observados por todos os envolvidos a quem as ações se destinarem.
Então, aqui é um lembrete, vamos dizer assim, um exemplo para a gente, nós que somos das escolas integrais, o que a gente pode fazer. E como aí vocês já pontuaram, alguns de vocês já levam isso para o conselho, já fazem esse conselho de classe participativo, né, que a Karen deu o exemplo aí no início, que lá na escola dela já é feito, né, então aqui é mais um reforço, olha, para quem ainda não faz, que é o meu caso na minha escola, é uma coisa que a gente precisa melhorar, que tal começar no pré-conselho, os alunos são ativos, mas no conselho, efetivamente, lá no dia da reunião de conselho, a gente ainda não tem essa representatividade. Então, aqui é olha, vamos tentar fazer? De repente a gente consiga, né? Quem aí que topa o desafio? Eu vou ter que fazer, eu vou ter que topar esse negócio aí, eu vou ter que tentar. Então, quais os passos para um pré-conselho efetivo? Então, o que a gente precisa? Então, número 1, coleta de dados, que a gente já comentou, identificação de padrões, escuta ativa do professor pelo pedagogo, que pode ser feito isso aqui na hora atividade, e propostas de encaminhamento. Então, a gente precisa desses 4 dados aí para que isso se consolide, né? Para a gente não fazer um pré-conselho de classe por fazer. Então, aqui a gente tem 2 trechinhos importantes. Então, com efeito, a Lei 4.024 de 61 já abria a perspectiva de renovação e autonomia para a utilização de novos métodos pedagógicos, desencadeando nas escolas a necessidade de criação de um mecanismo ou de um processo capaz de levar professores a emitir um juízo mais completo a respeito do rendimento escolar de cada aluno. Então, essa questão aí de fazer um pré-conselho e um conselho bem feito não é de agora, é lá do século passado, ou melhor, é do milênio passado, né? É antigo. Desculpa aí quem nasceu no milênio passado como eu, mas faz tempo esse negócio, tá? Então, aqui a gente tem mais um trechinho. Paraná, deliberação 16 de 99, último ano do milênio passado, artigo 30, ele diz assim: o conselho de classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didáticos pedagógicos, com atuação restrita a cada classe, tendo por objetivo avaliar o processo ensino-aprendizagem na relação professor-aluno e os procedimentos adequados a cada caso. Então, vejam, não é de agora que a gente fala em fazer um conselho de classe, de modo que a gente realmente veja o aluno e veja as possibilidades de melhora. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, nesse momento de pré-conselho, a gente precisa analisar o quê? Os rendimentos dos alunos, nota, frequência, participação. A participação, a gente, de repente, vai levantar esse dado com os professores, né? Que quando fala escuta ativa do pedagogo, lá na hora atividade, a gente tem que conversar com a nossa equipe que essa questão de hora atividade não é apenas para o pedagogo levar sugestões para o professor, mas muitas vezes ele precisa ser um ouvinte atento. Às vezes o professor precisa ser ouvido, às vezes não é nenhuma questão muito séria, mas o professor não sabe lidar com aquilo, porque, né, às vezes é uma coisa simples, mas ele não consegue enxergar de outra forma, com outro viés, e às vezes o pedagogo ouvindo o professor, ele vai conseguir sugerir alguma coisa diferente. Então, identificar essas dificuldades e possíveis intervenções, já de antemão, quando o pedagogo conversa com a turma, quando nós fazemos a observação de sala, a gente já consegue ver também essas possibilidades de intervenção, é bem importante. Esses alunos que sentem dificuldade, que têm dificuldade, né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa pensar bastante com a nossa equipe e levar isso a ser discutido. E como eu falei, veja, não é uma coisa de agora. E a gente vai continuar sempre retomando até que a gente consiga realmente fazer um pré-conselho e um conselho de classe que realmente se efetive, né? Que seja uma coisa que a gente realmente consiga chegar no ponto necessário, fazer que ele realmente funcione e nos ajude, né? Então, você já parou para pensar como os dados levantados no pré-conselho podem ser relevantes e como eles influenciam a decisão do conselho de classe? Já pensaram nisso?
Já? Estou vendo só umas cabecinhas fazendo assim, umas assim. Então, quais indicadores e dados, na sua experiência, melhor refletem o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes? Quem gostaria de comentar sobre isso? Quais são os dados, os indicadores que vocês acham que são mais importantes? Já falei que não é para vocês brigar, para falar, podem falar. Elisângela, eu acho que os dados ainda que mais impactam nas decisões são as notas. Não é exatamente o que eu acho que é mais importante, mas eu acho que é o que impacta. Aí é o momento do conselho que existem, né, existem formas de fazer que eu acho que no dia a dia do colégio também não é tão simples. Eu sei disso, não é tão simples você fazer um conselho que seja de fato efetivo, de fato traga uma mudança de perspectiva, porque ainda nós temos um problema no processo de avaliação. Não adianta a gente negar isso, né? Existe um problema no processo de avaliação. A dificuldade de você mostrar para os pais, mostrar para os alunos, e acho que nós, como escola integral, muito mais, que não é preciso ter uma prova para avaliar, né? Mas quando você não dá uma prova para avaliar, fica muito subjetivo. E aí, como que você explica para o abençoado que ele não fez a atividade e que era um debate, né? E que era sei lá, um seminário, que era uma apresentação de trabalho e que não tem uma prova de que ele tirou lá os 6, né? Então, eu acho que, infelizmente, ainda o que impacta mais nas decisões são as notas. Mas eu acho que deveria ser também essa coleta de outros indicadores, como, por exemplo, que tipos de avaliação eu utilizo, que formas que eu utilizei de estratégias diferenciadas para chegar a esse resultado, que outros elementos aquele aluno pôde trazer para que eu pudesse compor a minha nota. Então, eu acho que talvez ainda tenha um problema. E eu vejo isso muito na fala dos profs. Meu Deus, eu fiz, ele tirou 5 na prova. Claro, é a prova, né? Aí você vê, você conversa com o aluno, na oralidade ele vai melhor. Então, acho que ainda seria isso. Não sei se responde completamente. Mas agora, com essa questão das observações de sala de aula, nós que temos os coordenadores de área, a gente já percebe através deles que tem esse problema na avaliação e que o professor continua muito apegado no instrumento avaliação, né? E isso é difícil de mudar, isso é difícil de corrigir. E não só o professor, o aluno também, porque ele tem a sensação de que ele não foi avaliado corretamente quando não tem a prova. Então, são elementos ainda a se construírem na escola, eu acho. É uma questão bem cultural, né, Edna? A gente tem isso já dentro da escola, né? Uma coisa assim que é fixa. Parece que se não tem um papel escrito com aquilo, fica uma situação mais difícil, né? Antes da Karen falar, eu fui observar uma aula e a professora estava fazendo a avaliação oral. E depois eu perguntei, na hora do almoço, que eu fico aqui, né, para os alunos daquela turma, o que eles tinham achado das aulas da manhã e tal, e perguntei especificamente dessa aula da professora, né, porque eu achei legal o jeito que ela fez. Ah, mas na aula não teve nada hoje, diretora? Eu falei, como não teve nada? Não, é que hoje nós não fizemos nada de diferente na aula, porque a professora costuma fazer daquela forma, né, a condução do trabalho dela. Falei, mas e a avaliação que a professora estava aplicando com vocês? Ah, não, mas não tinha prova hoje. Eu falei, não, mas não era prova mesmo, mas ela estava avaliando o conhecimento de vocês. Ah, é? Eles nem têm o entendimento. E ela falou, eu entrei na sala, ela começou falando que aquilo ia ser a avaliação deles, né? Então, é isso que é uma mudança de concepção. E era um 8º ano, não era um sextinho, porque o sextinho, eles podem confundir as coisas, né? Mas era um 8º ano. Não tinha nada direito, nada. Falei, nossa. Para ver, né, como comprova o que você falou. Karen?
Não só contribuindo com o que a Dina falou, assim, eu tenho trabalhado agora, né, claro, vem para a direção, mas eu trabalhei aí desde que começou o componente de robótica, eu tenho trabalhado com componente de robótica, né, que eu sou da área de física, trabalhava física, matemática, e comecei a trabalhar desde que iniciou aí com a robótica. E mesmo na física e na matemática, que a matemática eu meio que dava sempre uma passeada, né, completava as minhas cargas horárias. Mas ao longo do tempo aí, meu como professora, eu mudei muito o aspecto de como avaliar os alunos, sabe? E até hoje eu lembro que lá nós estávamos em Beltrão hoje, né? Lá, e que a Edna deu um depoimento, eu me vi no depoimento, assim, de situações que a gente já se colocou ao longo da carreira aí, que a gente vacilou em relação à avaliação dos alunos. Eu fazendo uma reflexão pessoal, né, ao longo do meu histórico como professora, eu falo, cara, mandei muito mal em alguns momentos, mal mesmo, né? E o que eu vejo, assim, e eu quis colocar a questão da robótica, que também veio de encontro a isso, que como avaliar, né? Porque a robótica ela tem esse teor mais de trabalhar com a programação, projetos na prática e tal. E essa mudança de perspectiva também para as metodologias ativas faz-se necessário, e eu vejo que os professores, no geral, ainda estão muito engessados no construir rúbricas, né? Nessa questão de o que eu estarei avaliando o aluno, né? Vou usar o próprio exemplo da Edna, era um debate, mas e aí, o aluno tem clareza do que vai ser avaliado nesse momento, né? E eu aproveito também que ela falou dos PCAs. Eu penso que o integral, principalmente, né? A gente tem que usar o recurso dos PCAs para começar a desenvolver um pouco melhor nos professores essa cultura, vamos dizer que é uma cultura de entender a avaliação, não somente como uma prova com questões descritivas ou objetivas, aquele modelo padrão. Porém, entretanto, né, também não abandonar isso. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem SAEB, a gente tem as avaliações Prova Paraná, tem Enem, tem vestibular, né? Então a gente tem que levar, né, meio que paralelas as duas coisas, mas que vá se construindo também essa cultura do aluno entender que a avaliação não é somente prova, né? Mas precisa ficar claro para o aluno o que ele vai estar fazendo naquele momento. Isso é avaliativo. E assim, uma coisa que para mim eu evolui muito como professora, eu vou falar da física em si, que a física sempre é o calo dos alunos, é física, química, né, matemática. Eu tinha muito aluno abaixo da média sempre. Acho que tem mais gente aí que é das exatas, sabe como é que é. A gente chega no conselho de classe, já que estamos falando de conselho de classe, tá lá, né, sarrafo. E aí todo mundo, tá mal em quê? É física, química, matemática, é física, química, matemática, né? E aí essa mudança na forma de avaliar me ajudou nesse sentido também, porque a gente tem que pensar que a maior parte das pessoas não tem tanta habilidade na área de cálculos. É um número bem reduzido, né, em relação a outras habilidades, assim, que eu digo assim, ou a pessoa ama ou odeia, né, mais ou menos por aí o negócio. Então, assim, se você fizer levantamento em salas de aula, inclusive, fica muito nítido isso, né? E aí eu tenho que lembrar que o meu aluno, ele não é formado em física, ele não é o professor de matemática, e ele não ama aquilo, e ele não vê da mesma forma que você vê. E aí eu tenho que a, considerar tudo aquilo que ele produziu e não somente aquilo que eu espero que ele me mostre, né? Às vezes a gente coloca a expectativa muito alta, mas dentro daquilo que ele tem condições de aprender, será que ele conseguiu pelo menos o básico, né? Então, olhar diferente à avaliação. E hoje até eu achei legal o menino lá que deu depoimento, achei muito legal, aquele menino que falou que tem TDAH, né, que estava lá, a visão dele, né, da avaliação, de como que é em sala de aula, e a gente tem que tentar olhar com o olhar do aluno, né? Se você tivesse no lugar do aluno, porque eles relataram, né? Às vezes o professor acha que a gente aprendeu, mas a gente mostra lá na prova, vai mal, a gente mostra que a gente não aprendeu. A prof deu a matéria, a prof deu o conteúdo, mas talvez é a forma com que a gente está
cobrando deles, né? Então, nesse sentido, assim, até me estendi aí, mas eu acho essa parte, assim, a gente precisa melhorar, é um calo nosso na educação, né, a avaliação, a gente precisa evoluir e precisa mudar, né? É bem isso mesmo, Karen. A gente precisa evoluir de alguma forma. Estamos aí na luta, né? Isabel, pode falar. Acho que o microfone não abriu. Aí, Só uma contribuição também. Como ela falou de nota, a gente está muito presa mesmo às provas, e não é só a escola, as famílias também, né? As famílias valorizam muito a prova. Inclusive, a gente vê isso pela prova Paraná. Então, assim, a gente às vezes tem uma infrequência na escola, um problema assim de falta, e quando chega o dia da prova Paraná, você tem a escola assim, quase 100% dos alunos na escola, porque aquele dia é o dia da prova, é o dia da nota, então, assim, é uma cultura mesmo que já tem de valorizar a nota, valorizar a prova, inclusive, assim, tem. Vamos fazer um plano de gestão, um plano um planejamento com ações. Então, muitos professores ainda pedem assim, vamos fazer semana de prova, vamos fazer semana de simulado, semana disso, porque depois os alunos já vão acostumando. Então, assim, é uma consequência que a gente tem, que inclusive o dia da prova os alunos não faltam, mas se é um dia assim de um seminário, de um trabalho, a gente vê assim o professor, por exemplo, do projeto de vida. Então, assim, o professor do projeto de vida é uma matéria que é assim o centro do integral, mas ele tem dificuldade de trabalho porque os alunos acham assim, não tem nota. Eu vi essa semana, por exemplo, a pedagoga fazendo um levantamento, verificando as ementas de quais disciplinas que tinha nota e qual que não tem. Então, assim, tem até, né, o Amparo, o professor aí está indicado pelo gestor para trabalhar com essa disciplina, mas muitas vezes é meio frustrante, porque os alunos, eles acham assim, não tem nota. O ensino religioso, por exemplo, durante muito tempo também foi assim, mas é uma cultura que se tem, inclusive também o professor, quando o professor chega no final do ano, o aluno teve dificuldade o ano todo, aí no final ele quer dar uma recuperação para o aluno recuperar a nota, porque assim, eu não fechei a nota dele ainda, porque ele não fez aquela última prova. Então, assim, nós, né, também temos esse apego com a prova, com a nota, eu vejo dessa forma também. E voltando lá na questão que você estava falando, né, do pré-conselho, só para também contribuir, eu vi alguém falou sobre forms. Aqui na minha escola a gente faz links, a gente manda o link para o professor, aquela série, né, por exemplo, o sexto ano, todos os professores recebem um link sobre o determinado aluno e eles respondem sobre aquele determinado aluno, o comportamento daquele aluno. E uma das dificuldades que a gente tem também muito grande é avaliar o aluno laudado, né? Os alunos hoje que têm uma grão integral, por exemplo, assim, tem uma gama muito grande de alunos laudados e a gente tem assim uma grande dificuldade de estar avaliando, acompanhando o avanço, mesmo que a gente tenha um professor especializado, é uma dificuldade que se tem, né, na minha escola, por exemplo, para a gente avaliar o aluno que tem laudo. Era isso, muito obrigada. Obrigada a você, Isabel, por contribuir. Essa questão dos alunos com laudo também, acho que é uma questão que preocupa a todos nós, porque já é difícil a gente fazer a avaliação do aluno que não tem nenhum tipo de laudo, né? Vamos dizer assim. Imagine quando tem, porque cada aluno ele tem um laudo diferente e ele tem uma orientação diferente. Então, também é uma outra coisa que é bem difícil da gente conseguir trabalhar, né? Mas
É por aí mesmo. Então, agora, a gente vai ter o nosso momento de diretor em ação. Então, vocês abram os portfólios de vocês numa barrinha aí do lado desses computadores, por favor. Então, vamos trabalhar no portfólio. Aqui não é uma pergunta, tá? Aqui não é uma imposição também, tá? Uma sugestão bem carinhosa. Vamos trabalhar no portfólio, tá? Então, como o conselho de classe do primeiro trimestre se aproxima, fora para a Regiane, que já está adiantada, ela é daquelas alunas, como é que fala? Altas habilidades, ela já fez a tarefa, né? Esse é o momento de coletar evidências, levantar dados e criar instrumentos pedagógicos para efetivar um conceito de classe efetivo. Então, a Regi, que já fez o pré-conselho, ela vai no campo destinado ao terceiro encontro, você irá registrar como irá organizar, ou como já organizou, a estrutura do pré-conselho de classe da sua escola. Lembrando de organizar as evidências por meio do levantamento de dados coletados no BI, situação notadas nas observações de sala de aula e apontamentos dos pedagogos, entre outros. Então, essa diquinha que está aqui, ó, eu já coloquei, já colei lá nos portfólios de vocês. Então, já está lá no encontro 3, dicas para registro. Isso aqui já está lá. Então, vocês vão ir completando isso para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, defina a data e horário e local, conforme a disponibilidade dos professores, como que vocês vão organizar, se é uma data X ou se é uma semana para o conselho, para o pré-conselho, melhor, né? Anote quem vai fazer parte de cada etapa, fala com o aluno, fala com o professor, fala com o professor de AE, como que vai ser essa organização. E relacione os materiais que serão necessários para esse dia, ou seja, você vai ter lá o RCO dos profs, você vai ter lá os dados do BI aprendizagem, os dados do BI presença, né? Porque às vezes o aluno tem uma nota baixa, mas o aluno também é um aluno infrequente, então, para cruzar esses dados, o que você vai ter lá? Então, eu vou parar de apresentar aqui e vou abrir o portfólio para vocês. Eu vou pegar aqui aleatório. Opa, cadê? Vou pegar aqui aleatório um portfólio, só para me mostrar para vocês que ele está aberto, como que está nos portfólios de vocês. Esse aqui é o da Solange, ó. Então, ele está aqui já colocado para vocês. Deixa eu ampliar um pouquinho. Ixi, ele faz o contrário aqui, esqueci. Aqui. Já está lá para vocês isso aqui, ó. Então, dicas para esse registro. Então, está aqui o que eu acabei de falar para vocês. Ó, vocês podem completar aqui e organizar para vocês irem fazendo. Então, nós vamos ter agora 15 minutinhos para vocês fazerem isso nos portfólios de vocês, tá? Abram lá, comecem a fazer. Enquanto isso, eu vou dar uma passeadinha nos portfólios, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui estão todos, estão vendo, né? Aqui está o meu Class, eu consigo olhar todos os portfóliozinhos de vocês. Então, eu vou fazendo assim, eu vou dando uma passeadinha nos portfólios para ver o que vocês estão escrevendo, tá? Hoje eu vou olhar aqui na página 8, que é onde vocês vão escrever, ok? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou dar uma olhada no portfólio e já vou fazer o registro no RCA. Então, contando aí 15 minutinhos para vocês, tá? Ok? Faz um positivinho aí para mim ver se vocês me entenderam. Beleza. Vou ficar quieta agora para vocês poderem trabalhar sem eu atrapalhar. Ok.
Pessoal, tá certinho lá para vocês na página que tem que completar, tá? Não precisam, neste momento, vocês escreverem minuciosamente, mas pelo menos colocar uma ideia básica de cada coisa, tá bem? Qualquer dúvida, podem chamar. Estou rascunhando aqui para colocá-la depois, tá? Beleza.
Pessoal, mais 4 minutinhos, tá bem? Alguém está com dificuldades? Tranquilo? Qualquer coisa me chamem que eu auxilio vocês, tá bem? E assim, ó, eu consigo ver quem tá mexendo no portfólio, tá? E quem não tá também, só para avisar vocês. Tô fazendo um rascunho, tá, prof, também. Já colo lá. Ok. Boa noite, professora. Oi. Eu entrei atrasada porque os cachorrinhos da minha mãe fugiram de casa e eu tive que ajudar a procurar. E aí Meu agora só Deus. estou na escola. Encontrou, Solange? E não achou. Não? Não. E ficamos um tempão na rua, mas nós não conseguimos achar. E aí acabei até esquecendo do formadores, e agora que eu cheguei na escola que eu lembrei. Tá. Mas não, até agora não achamos, não. Vou É, vou ter que tentar, de colocar, repente porque alguém, tem um que tem 15 anos, é bem velhinho. de repente alguém fechou em casa, assim, coisa, né? É. Às vezes acontece. Solange, então, assim, ó, os colegas estão fazendo lá no portfólio, na página 8, dependendo se você aumentou ou não as páginas do teu portfólio, eles estão respondendo perguntinhas a respeito do pré-conselho, da organização do pré-conselho, tá? Se você quiser iniciar lá, a gente tem ainda 2 minutinhos para escrever, tá? Mas eu já deixei lá o que tem que ser feito no slide do terceiro encontro. Tá. Bom? Tá.
Ok, então, pessoal, terminou o nosso tempo para essa atividade. Lembrando que, assim, usem esse tempo, é bom. Eu vi que alguns de vocês não conseguiram, talvez, acessar o portfólio. Mas usem esse tempo, que aí vocês não precisam retomar em outro momento, não precisam se preocupar em fazer a atividade do portfólio, porque vocês sempre vão ter tempo durante o nosso encontro para fazer, tá? Então, aí ficou registrado para quem não conseguiu fazer agora, ou para quem está registrando, de repente, em outro documento para depois colar, também é tranquilo, tá? Mas, assim, uma dica, é bem importante vocês fazerem durante o encontro, porque, pronto, fica pronto, vocês não precisam retomar depois o portfólio novamente. O portfólio vocês já fica encaminhadinho, tá bem? Então, seguindo agora. Já que teve bastante gente que trabalhou no portfólio, eu gostaria que 2 colegas aí compartilhassem o que fizeram, como que organizou a estrutura do pré-conselho da escola. Quem gostaria aí de colocar? Vamos sortear aí. Edna, já ergueu a mãozinha. Mais alguém? Então, enquanto a Edna fala, os outros vão se decidindo aí. Eu vou parar de apresentar. Você quer mostrar o teu portfólio, Edna, ou não? Pode ser, posso mostrar. Então, eu vou parar aqui a apresentação. Se você quiser apresentar, pode ficar à vontade. Acho que organiza o raciocínio, né? Para eu não extrapolar também. Professora Elisângela, eu, por exemplo, eu gostaria mesmo de ver como que os colegas colocaram aí. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de colocar ali no papel. Eu acompanho toda o que as pedagogas fazem, mas tenho um pouco de dificuldade de colocar no papel. Olha aí que texto grande ela já fez, eu coloquei 3 linhas e ela encheu. Ei. Eu sou professora de língua portuguesa, Jefferson. Eu ia falar isso, o pessoal das línguas, quer dizer, não as línguas, das línguas? Não, porque assim... Escrevem mais. Não, sabe, porque desculpa, eu levantei a mão antes, mas eu gostaria de falar assim, no nosso colégio integral, eu fiquei com a parte mais, o diretor-geral, a parte, cuido bem da parte mais estrutural, e tem a diretora pedagógica, que é uma pedagoga, então a gente sempre trabalha ali junto, mas ela tem mais facilidade, né, nessa questão, por ser pedagoga, né, e aí eu tenho dificuldade de colocar no papel. Sem problema, Jefferson, imagina. Então, Edna, pode começar a tua explanação. Então, eu pensei, né, eu já estava com isso em mente, de que estava muito perto já do final do trimestre e que o pré-conselho precisava acontecer. Inclusive, é uma das pautas que já ia tratar na reunião de alinhamento que a gente tem com a equipe pedagógica toda sexta-feira. Nós tínhamos mencionado já em outros momentos, então isso é uma coisa que é algo que eu quero apresentar para elas, não está 100% definido, é algo que eu pensei e que nós já tínhamos conversado em uma outra reunião de alinhamento, de usar a reunião de fluxo para atingir o maior número de professores. Então, eu pensei de usar a reunião de fluxo do dia 10 de abril. Nós aqui, por questão de logística e de organização, nós definimos que vamos fazer em um único dia, todas as semanas, a reunião de fluxo. Então, a gente está conseguindo colocar em prática isso toda quinta-feira, na última aula do dia, que é aquela hora atividade sem alunos, né? A gente está conseguindo fazer a reunião de fluxo toda quinta-feira e está sendo bem legal. Acho que agiliza bastante alguns assuntos que para escolas regulares não é possível. E é justamente a dificuldade que a gente encontra com os professores do ensino médio. Então, a gente vê hoje que os professores que são só do ensino médio estão perdendo algumas coisinhas, porque nós não temos esse alinhamento com eles, né? E tem alguns aqui que eu até coloquei, né? Tem poucas aulas, então tem 3 aulas, tem 1 hora de atividade, é uma única oportunidade durante a semana que a gente tem de encontrar eles. E tem 4 professores aqui que só tem 2 aulas. Então, nem 1 hora de atividade não tem, a gente precisa ficar ajustando para que ele venha, se disponha a vir em um momento para a gente conversar. Então, eu coloquei 10 de abril durante a reunião de fluxo com os professores do ensino fundamental e entre 7 e 11 de abril durante a hora de atividade ou em momentos antes das aulas, por conta desses professores ali, né, com professores do ensino médio ou que possuem poucas aulas no colégio e não participam da reunião. Até deixei os nomes ali para que eu não esqueça depois
de mencionar com as pedagogas que a gente tem que agendar os horários com esses professores, né? Colocar. Eu fiz um quadro de hora-atividade que me deu muito trabalho, mas no quadro de hora-atividade tem o professor, o horário de aula dele e o horário que ele tem hora-atividade na escola. E eu estou atualizando toda semana, né? Porque está mudando toda semana o horário. A equipe gestora, eu acredito que não é indispensável a participação, principalmente na reunião de fluxo dos diretores, no caso, eu e a minha diretora auxiliar, também das pedagogas, né, na reunião de fluxo junto coletivamente, mas daí nos momentos individuais ali, um ou outro, ou a diretora, ou a pedagoga, mas é um trabalho da equipe pedagógica, tem que estar junto, né? E com os professores, ou de maneira coletiva na reunião, ou de maneira individual. Os materiais que eu pensei em usar e que nós já tínhamos discutido, o BI Aprendizagem, nós temos fichas de acompanhamentos dos professores, principalmente do acompanhamento pedagógico da hora-atividade, da observação das pedagogas. A gente tem um levantamento, como se fosse um portfólio físico, não digital, né? Eu ainda quero chegar na parte do digital, o meu é digital, mas o das pedagogas ainda é físico. Daí a gente tem uma pastinha por pedagoga, a gente vai usar essas fichas e também as fichas de acompanhamento dos alunos, porque tem muitas ocorrências durante as aulas que um professor não sabe, né, que aconteceu aquela intervenção. Então, usar isso e aqueles registros que foi falado antes, que é aquilo que o professor coloca no RCO, que sai aquele relatório que a gente pode coletar e levar ali de maneira coletiva, daí apresentar, né, o que mais aparece para cada turma. E uma coisa que nós fizemos ali outro dia para falar sobre o estudo orientado, que nós estávamos sentindo que os professores dos componentes estavam deixando meio a desejar no Desafio Paraná, e deu muito certo, nós fizemos uma atividade específica para os professores responderem no Quizzes. E o Quizzes oferece muitas possibilidades, desde tipos de questões diferentes. Então, eu pensei para um fechamento desse pré-conselho, montar um quiz onde os professores vão clicar nas metodologias que eles mais usam, nos recursos que eles mais usam, e em sugestões para a turma, né, em forma de item, para gerar um relatório também depois, e para ter uma interatividade. E coloquei como observação que nós vamos realizar antes um pré-conselho com os líderes de turma. Não faremos formulário, infelizmente, não tenho tempo para isso neste momento, mas prometo me organizar para os próximos. Mas com os líderes de turma que a gente também está desenvolvendo essa liderança com eles. Claro, dá alguns tópicos para eles trazerem, para não ficar muito aberto também, porque senão dura 7 horas, né? Então tem que ter alguns tópicos para apresentar para os líderes. É isso. Muito bom mesmo, e várias ideias aí para a gente fazer. Essa questão de conseguir fechar a hora atividade, te entendo, viu? Que não está fácil de cravar horário esse ano. Mas alguém... Pode falar, Alice. Só uma dúvida. Edna, como que você falou da questão dos quizzes, eu achei muito interessante. E muitas coisas que eu aprendo aqui no formador, eu procuro colocar em prática lá na nossa escola, sabe? Como que é esse quizzes que você... Eu não compreendi direito. Então, teve uma reunião de fluxo que nós fizemos para explanar um pouquinho mais sobre o Desafio Paraná. Então, nós pegamos uma professora de estudo orientado, que tem um domínio maior, e que é a nossa coordenadora, obviamente, né? Aí ela montou um quizzes específico para fazer com os professores, para mostrar para o professor como que é para o aluno responder, porque o professor... que não é do estudo orientado, ele não está agindo diretamente no Desafio Paraná. Então, às vezes, ele deixa de retomar, ele nem sabe qual que é a estrutura da questão que está indo. Certo. E daí ela colocou, né, texto, a distribuição que o aluno vê. E daí, na hora da nossa reunião de fluxo, os professores, eu respondi, né? Ela gerou ali um código e tudo, e nós respondemos como se fôssemos os alunos. Então, para mostrar como gera o relatório, como que aparece para o professor. Então, essas questões, para não ficar muito no mental, né? Ali no abstrato, de você ter que imaginar como é.
Então, ela fez mostrando como que fazia. E também para aproveitar, porque tem professores que estão na reunião de fluxo e que não têm o Desafio Paraná. Então, eles também tiveram uma interatividade e já conheceram a ferramenta para que eles também possam usar, caso eles queiram. Por exemplo, o professor de robótica, programação em robótica, está direto no laboratório. Se ele quer fazer uma avaliação usando quizzes, para ele é super fácil. Está dentro do escopo de trabalho dele, né? Então, foi mais ou menos isso. Nossa, prof, eu vou conversar com a nossa professora de estudo orientado. Achei show, viu? Muito obrigada, tá? Obrigada, professora. Olha, é uma ótima ideia, porque às vezes a gente imagina que todos os professores saibam o que é o quizzes, que todos eles entendam como funciona. Então, é uma ideia que todos nós podemos copiar e fazer. Bem bacana mesmo. Enquanto a gente estava explicando, eu estava imaginando aqui como que eu poderia fazer na minha escola isso. Porque é uma coisa bem interessante, até para que os professores dos componentes entendam como é a dificuldade do professor, às vezes, trabalhar o quizzes lá com os alunos também. É bem, bem importante isso. Então, seguindo, já que ninguém mais pediu a fala, viu? Vocês vão ter que falar hoje, de qualquer jeito. Quem não falou ainda está tudo anotadinho aqui, tá? Vou fazer avaliação oral daqui a pouco, tá? Não se preocupem. Brincadeira, gente, só estou brincando, tá? Não vai ser tanto assim. Então, seguindo. Os desafios do pré-conselho de classe. Será que a gente tem desafio para preparar o pré-conselho de classe? Aí tá duas, vamos dizer assim, questões. Às vezes, a gente não tem uma resistência da equipe docente, a atualização de lançamentos dos professores, aquilo que a gente falou lá na frente, que é um desafio. Aqui na escola, eu sinto assim que as pedagogas elas se desgastam bastante com essa situação de atualização dos lançamentos pelos professores. Não do registro da aula e do registro da presença, mas do registro da questão avaliativa e das anotações. A questão dos alunos laudados, como acho que foi a Isabel que comentou antes, não lembro se foi, ou não lembro se foi ela, se foi alguém que comentou, também é um desafio, que se o professor colocar lá o registro, fica mais fácil para se entender. Então, aqui está dificuldade na implementação das propostas, acompanhamento constante junto à equipe pedagógica na organização e efetivação dos dados levantados. Então, são desafios que a gente ainda tem, não são? Ou está tudo tranquilo, pré-conselho aí? Bom, quem cala consente, quer dizer que não está tudo tranquilo. Então, agora, o que eu vou propor para vocês? A gente vai ter aí uns minutinhos para vocês contarem quais são os desafios que vocês estão vendo aí na escola de vocês. Qual é a dificuldade de montar juntar esses dados, organizar esse pré-conselho? É reunir os professores? É os registros? É, de repente, essa questão dos professores não terem tempo, a reunião de fluxo, que é uma coisa para nós no integral, que a gente está construindo ainda, muda professor, fica diferente. Então, quem gostaria de compartilhar um pouquinho qual que é o desafio, um desafio, pelo menos, que acha ou que está enfrentando para organizar esse pré-conselho? A demanda muito grande, pelo menos o nosso núcleo aqui, Elisângela, a cobrança é muito intensa, é muita coisa, né, que vem para o integral, a demanda do integral é muito grande, então o acompanhamento que a gente tem que fazer diante de tudo isso é muito grande, então a gente tem que acompanhar a escola num todo, e essa demanda, sinceramente, a gente não está conseguindo acompanhar. Eu não sei se vocês têm essa planilha agora que vocês preenchem, que ela é muito minuciosa, eu preciso de uma pedagoga só para atender essa necessidade dessa planilha, tanto na EJA, que funciona à noite, como no integral também. Então, essa planilha veio dificultando o nosso trabalho também, além de atendimento com os alunos, né, muitos alunos laudados, mas eu acredito que o maior desafio mesmo é atender as demandas da sede Núcleo de Educação. Não sei o de vocês, mas a chefe nossa aqui, ela cobra muito mesmo. Muito. Eu acho que a gente está num ano bem intenso de trabalho, né, Silvana? Então, às vezes, realmente,
a direção não dá conta de acompanhar tudo, a gente precisa delegar, às vezes, muitas coisas, né? E o Assim como SAEB você também, né? família. A gente quer acompanhar tudo e a gente fica até, assim, bem sobrecarregada, né? Esse ano de SAEB ainda aumenta a demanda, né? Fica muito mais intenso, né? Nosso trabalho aqui na escola. É isso aí, mas seguimos, não podemos parar, né? A Silvana, Da a fila, Silvana está falando da, a Silvana está falando da planilha, aquela da busca ativa que a gente tem que preencher agora. essa. Que tem que detalhar tudo lá, que agora ficou assim, o detalhamento dela, nossa, é muito demorado aquilo, é diário, né, que você tem que anotar tudo. Olha que judiação das pedagogas, viu? É isso daí, Elisângela, a gente, né, já fazia as buscas ativas, né, só que agora ficou um pouquinho mais complicado, né, por causa dessa planilha. Assim, você passa o tempo fazendo ali a busca ativa, depois você tem que passar para alguém para preencher essa planilha. Ela é demorada, né, ela é demorada, daí já vem mais atendimento para os professores, aí chega um pai para conversar com a pedagoga, então está bem corrido para a gente mesmo. Eu sei do que vocês estão falando, não se preocupe, eu entendo vocês. A gente sabe como que é, né? A Maria tinha erguido a mão, pode falar. Então, conforme foi falado aí, né, é muita coisa. Eu, por exemplo, lá na escola que eu estou, 100 alunos, não, 103 alunos no integral e mais 80 e pouco no médio. Não dá direito à direção auxiliar. Aí toda hora reunião, Meet, web, recomposição, não sei o que do Grêmio que tem que organizar, é muita coisa. E tem que acompanhar o grupo, e olhar o BI, é uma coisa e outra, e algumas coisas mais importantes estão ficando. Né? Essa planilha mesmo aí, a pedagoga que ficou lá responsável, ela fica ali, ó, só naquilo. Parece que não faz outra coisa, só naquela planilha. Né? A outra pedagoga, né? Eu também não paro, eu fico para lá, fico para cá, mas assim, o foco mesmo lá parece que a gente não está tendo, sabe? Que é muita coisa, é muita cobrança, meu Deus. Aí estraga uma porta, tem que ir lá arrumar, tem não sei o quê, sabe? É muitas coisinhas assim que deveria abrir uma exceção para esses casos, assim, quando a escola integral é ao mesmo tempo regular, de ter um diretor auxiliar para dar conta, né? Mas não tem como. Aí complica tudo. E além de tudo isso, né, professora, é a questão do administrativo financeiro também. Exatamente. Correr atrás de toda a questão do orçamento, gastar o dinheiro e assim, toma muito tempo, né? Sem contar o problema muito sério que eu estou tendo com alunos laudados lá. Eu também tenho. Um aluno esquizofrênico lá, nossa, que começou a fazer uns desenhos de suástica e, sabe, muito agressivo, e o pessoal está com medo, então, assim, tudo isso demanda tempo, porque você tem que fazer relatório para a educação especial, você tem que fazer relatório para o pessoal lá daquele Ai, como que chama, Jefferson e Solange? Do Ednei? Como que é o... Lá da... SERP. Direitos humanos. Não, aquele... Putativa. Não, daqueles meninos lá que tenta suicídio, quer se matar, que a gente... Anjos. Breve relato. Isso, que eu tenho que estar mandando. E olha, eu não sou das letras, gente, eu sou das exatas. Para mim, pôr tudo isso no papel, nossa, falar eu falo, o problema é pôr no papel. E demanda tempo, é igual a Silvana está falando, a Maria Desjanira. Gente, aí, além de tudo isso, quando é o pré-conselho, tem que fazer lá com os alunos, os líderes, você vai lá para a sala junto com a pedagoga para ouvir os relatos deles. Tá, toma tempo, porque daí você tem que estar escrevendo tudo bonitinho para poder passar para os professores. Outra situação que eu tenho, que alguns professores demoram para lançar as notas, sabe? É aquele estresse.
E agora chegaram os professores que vieram de remoção, desse concurso de remoção, que são os cacareco velho de 1900 e bolinha, que você vai falar as coisas. Ai, desculpa falar isso, gente. Eu já sou idosa, mas eu aceito muito, sabe? E eu não me importo de cobrar e falar as coisas. Mas tem gente que parece que só sabe fazer daquele jeito, e é daquele jeito. Fui falar para ele ter mais empatia com os nossos alunos. Nossa, naquela grosseria, é meu jeito, sempre trabalhei assim, é a verdadeira Gabriela, sabe? Eu sempre fiz assim, vou fazer assim, vou morrer fazendo assim. E então, assim, é tudo muito, muito difícil, né? E também eu estou com 2, vou falar estagiário, não é nem acadêmico, eu tenho 2 estagiários dando aula lá para gente, PN, tá? Entrou pelas cotas, e o misericórdia, Senhor Jesus, nada de gestão de sala. Então, assim, está acabando com o meu trabalho. E aí, hoje, você vê naquela recomposição que eu fiquei nervosa. Elisângela, quando ela falando lá que nós pudemos escolher os nossos professores, quando? Onde? Né? Então, assim, nossa, é estressante, é revoltante. Olha, tá difícil, gente. Mas, como diz, não podemos deixar a peteca cair. Esse ano, eu tô com os professores lá que ontem eu tive que sair porque eu tinha uma consulta. Tem um professor que todos os dias que ele tem aula na terça-feira, esse infeliz desse acadêmico, que solta os alunos mais cedo, chega, fica aqueles alunos lá fora. Eu falo, gente, vou começar a fazer ata desses infelizes, né? Mas está bem cansativo, muito, muito, muito. Então, mas do conselho mesmo, acho que o mais assim difícil para nós é a questão do registro mesmo, que você vai puxar o relatório e não tem notas e não, né? Você nem consegue fazer o diagnóstico lá, o pré-diagnóstico dos alunos que estão abaixo da média. É isso, e as pedagogas, e a pedagoga, né, que só tem uma, fica super estressada com isso, né? Viu, pessoal, vocês que comentaram da questão dessa planilha, vocês não têm inspetor de aluno na escola? Tem? Tem. O inspetor de aluno não consegue fazer esse trabalho, porque na minha escola o inspetor de aluno é que faz esse registro da planilha, porque ele é o responsável por fazer essa primeira coleta dos casos da presença, né, que é o aluno que não veio, ele que entra em contato com os pais e preenche a planilha. Quando o aluno falta mais do que um dia sem uma justificativa decente, vamos dizer, aí ela passa para mim, para minha diretora auxiliar, e aí a gente vai direto no contato com o pai. Para nós ficou mais fácil assim, talvez uma sugestão para vocês. Se o inspetor não tem condição de fazer isso, eles fazem um chamado pelo WhatsApp Business, que a gente criou um para a escola, então conta tudo pelo WhatsApp, até porque os pais ligação no telefone não atendem, porque estão sempre trabalhando em fábrica e tal. Então a gente achou uma maneira de fazer por aí. Não sei se ajuda vocês, mas é uma sugestão que de repente dê certo. A Solange ergueu a mão, depois a Regiane. Pode falar, Solange. Não, além de todas essas demandas aí que as minhas colegas estão falando, né? Que a gente tem dia que a gente perde reunião porque a gente não dá conta mesmo. Além disso, também tem a questão de todo ano troca a pedagoga. Aí até você atualizar a pedagoga, que o integral é diferente. O integral tem muitas demandas que no regular não tem. Até elas, assim, pegar o jeito que a coisa vai aí 3 meses. E a gente fica correndo para cima e para baixo, e tem hora que a sensação que se tem é que, tipo, não estou dando conta, né? Então, é essa sensação que a gente tem mesmo, que é muita cobrança, e o tempo, na verdade, a gente teria que ter o dobro do tempo para dar conta de tanta coisa. E daí fica difícil mesmo. Essa planilha, eu fiz igual a professora está falando. Eu também, na minha escola, eu tenho professores readaptados, professores da lei. Então, quem faz essa planilha e faz a chamada da busca ativa são elas. Mas, ainda assim, a demanda
pedagógica está muito grande. A gente tem de que acho que não vai dar conta mesmo. É isso. Obrigada, Solange. Regiane? Compartilhando angústias, né? Na verdade, eu tenho alguns problemas também em relação ao inspetor, mas eu não sei se é só o meu caso, até gostaria de questionar, assim, como vocês fazem em relação a isso. A minha escola é pequena, porém, eu acredito que, independente do tamanho da escola, da quantidade de alunos, a gente precisa ter mais pedagogos quando se trata de escola integral. Porque essa questão de inspetor, para a gente, sem um responsável, eu estou sem hora de almoço desde que eu assumi a direção. Eu fico aqui das 7 da manhã até 5 horas da tarde, tá? Sem ir para casa, sem ver meus filhos, sem... Por quê? Porque mesmo que eu tenha um inspetor, quando uma mãe vem na hora do almoço, quando acontece alguém que entra porque aqui tem dualidade entre a escola municipal, então eu tenho que ficar, eu me sinto responsável. E se eu não estou aqui, já é difícil o dia que eu preciso me ausentar por algum motivo. Porque tem reunião, porque eu preciso fazer algo. E sem pedagogo, então eu acho assim que eu não sei se é só o meu caso, gente, se esse anseio é só meu, se essa angústia é só minha, mas eu acredito que assim, uma escola que funciona 9 horas, ela não tem como ter um pedagogo 8 horas. Ela precisa ter um pedagogo 9 horas. Ou eles fazem, aumenta a carga horária, né, remunerada desse profissional, ou ele providencie um outro profissional que seja intermediário nesse horário, que faça uma ligação, porque quem ainda tem, eu sei que tem uns que 40 horas, eu ainda tenho um de manhã, que é inexperiente, assumiu o concurso agora, e tenho um à tarde. Eles não se encontram. Quando vão se encontrar, eu tenho problema, porque eles precisam trabalhar extra, e ainda eu tenho o horário de almoço, que eu fico sozinha, casa. Então, assim, eu acho que se essa angústia não é só minha, vamos juntar. Não é minha também, a mesma história. Vamos reclamar, vamos começar a colocar assim, ó. Eu não sou responsável, eu não estou tirando meu corpo fora, estou aqui e tal, mas eu também preciso ter qualidade para atender melhor esses alunos. Então, e tem que ser um pedagogo ou tem que ser a direção. Ou a direção auxiliar, ou a direção auxiliar, que no meu caso também não me dá direito à direção auxiliar durante o dia, eu tenho noturno, por isso que eu tenho a direção auxiliar, mas ela também não tem disponibilidade durante o dia. Outra questão, quem tem direção auxiliar aí, quando eles vão assumir, eles têm que estar disponível 40 horas, mesmo assumindo só 20. Porém, como que eles vêm fora do horário, gente? Como que eu negocio isso? Porque eles têm outro trabalho paralelo. Então, eu acho que a gente está na hora... desculpe o desabafo, mas eu acredito que se não é um anseio só meu, que todo mundo está sentindo isso, talvez em algum momento a gente vai ter que se organizar e levar isso aí para frente, para a gente explicar como é que está o chão da escola, né? Regiane, eu acho que os momentos do diretor formador também servem para isso, para a gente compartilhar os nossos problemas, para que a gente possa, talvez, encontrar uma solução paliativa aqui entre nós, enquanto a gente não consegue uma solução definitiva. Então, acho que é um momento interessante, sim, de a gente compartilhar essas questões. E entendo, sim, essa questão do almoço do diretor, porque a escola que eu trabalho, ela é integral. Deixa eu pensar, 2013 iniciou no integral a escola, então ela está há 12 anos nesse formato, e é um caminho bem pedregoso, vamos dizer assim, tem muita dificuldade, e é devagar. Eu acredito que talvez a tua situação específica, uma sugestão, de repente você fazer, não sei se você já fez, talvez, mas você fazer um ofício, protocolar no núcleo, fazer uma solicitação especial, pedir uma demanda talvez especial. Não sei se já fez ou se fez e não resolveu, mas é uma forma, né? Talvez mandar direto para a nossa coordenação na CED também seja uma forma de talvez conseguir isso. Não sei se consegue, mas, né? Elisângela, só para complementar também, assim, ó, só para
né, concluir, alguns casos também, como falou, nós temos pedagogos novos, né, e nós temos equipe nova. Quando a gente já tem não tem tanta rotatividade assim, a gente consegue se organizar melhor. Mas quando temos equipe nova, a gente tem que acompanhar mais de perto. Talvez lá para o final do ano eu falo, olha, gente, consegui, está tudo organizado, mas hoje não é a realidade, então, e eu não sei quando será, né? Karen, vou deixar você falar que você está esperando aí, daí a gente vai seguir, porque a gente precisa terminar esse encontro, a gente está quase na hora, tá? É bem breve, é só para complementar aí o que a Regiane falou. Eu me lembro, eu trabalhava sempre numa escola que era integral, não a minha, né, atual, e lá teve um período que tinha o pedagogo intermediário. Pelo que eu entendi, mudou esse perfil a partir do momento que o pedagogo virou hora relógio e não mais hora aula, né, como era. E aí eles cortaram essa história desse horário intermediário, porque funcionava muito bem. Eu lembro que sempre tinha pedagogo no horário de almoço, tinha aquela que fazia o horário intermediário. E isso aí prejudicou muito quem está na direção. E eu estou na mesma situação da Regiane, e eu não tenho diretor auxiliar, tenho pedagoga uma lotada à noite, que eu só tenho uma turma, mas eu tenho só isso lotado, eu não tenho direção. E aí eu tenho 2 pedagogas pela manhã, de meio-dia não tenho nenhuma, elas vão embora as 2, e à tarde eu tenho, ela retorna, uma delas retorna, mas eu fico sem pedagoga das 11h30 até 10 para 1, que é o horário que começa a aula de novo. E esse período ali eu tenho que dar conta de atender os meus alunos, né? E é bem difícil. Aí, prof, eu queria comentar assim, ó, eu sei que vocês têm a parte da formação de vocês, né? Do diretor formador com o pessoal da sede. Eu acho que esse tipo de coisa que a gente vai compartilhando e a gente vê que são ações que deveriam ser feitas, mudanças, devem ser levadas para eles, porque eles acabam, se a gente for insistente, eles acabam ouvindo e eles vão adequando na medida que a coisa vai acontecendo. Então, eu acho que cabe a nós toda hora estar falando sobre isso, talvez num próximo encontro de seminário, a gente deveria até relatar diretamente para a própria Marita, porque a demanda do integral é diferenciada. Aonde que acontece todos os BO da escola? Meio-dia, horário de intervalo de almoço. Você pode ofertar clube, ofertar um monte de atividades, mesmo assim o aluno tem liberdade de escolher ir ou não, e é ali que acontece a confusão toda, né? E alguém tem que atender esse aluno, acaba sendo a gente se esgota. Eu tenho trabalhado 10 horas todos os dias, sem descanso, e tá cansativo. Eu trabalhei 2 meses, parece que eu trabalhei um ano inteiro, estou sempre acabada. E é isso. Entendo vocês, meninas. Eu sei exatamente o que vocês estão falando. Eu estou aqui como formadora, mas eu sou diretora de escola. Então, assim, Karen, nossos encontros, eles são todos gravados. E o pessoal do DAP, os nossos tutores assistem, né? A Edna era tutora do diretor formador até o ano passado. Os tutores assistem às aulas, repassam muitas informações para o DAP, e o DAP também assiste algumas aulas, tipo, alguns encontros. Então, muito, para não dizer tudo, né? Porque eu não sei o quanto é possível, chega assim até lá. Muitas coisas chegam aonde tem que chegar, vamos dizer assim. Então, claro, é importante, sim, que vocês falem, né? Que a gente fale de quais são as nossas aflições, o que a gente está passando aqui, né? Como você mesmo falou, o chão da escola. É bem importante. E como você também sugeriu, que a gente passe, sim, essas mesmas dificuldades quando a gente tiver os nossos seminários de diretores. É bem importante. E a gente tem passado, né, professora? No seminário, você percebeu que nós falamos também lá, né? Mas uma outra coisa, além do, né, que a Karen falou, eu já não sei quanto tempo, desde que virou integral, que não tem horário de almoço, né? É 10 horas por dia mesmo. Outra coisa, hoje, não sei se foram na escola de vocês, a questão eles foram verificar como que está lá, questão de salas, de laboratório, de fazer o levantamento. E aí um deles, né, que estava lá, falou assim: você tem biblioteca? Eu falei, não, eu tenho onde guardo o livro, porque biblioteca tem que ter uma bibliotecária, e eu não tenho essa funcionária.
Então, eu tenho um depósito de livros, né? E aí perguntou se eu tinha laboratório de ciências. Não, eu tenho lá onde guardam os materiais também, porque eu não tenho nenhum laboratorista, não tenho nem da informática e nada. Eu falei, nossa escola integral que não tem uma bibliotecária, não tem um laboratorista, não tem nada disso. Então, eu não sei. Eu falei, eu tenho a sala, mas eu não tenho, né? Aí ele deu risada, ele falou assim, mas tem a biblioteca? Eu falei, não, eu tenho o depósito de livro. Então, a questão desse funcionário também, além do pedagogo, além do inspetor, além, sabe? Eu acho que também eles tinham que rever isso, porque na hora do almoço, a biblioteca tinha que funcionar também, porque os nossos alunos têm alunos que gostam de ler livros, e a gente não tem esse funcionário. Tiraram o ano passado e disse que eu estou sem demanda. Então, assim, eu estou te falando porque você falou que está sendo gravado e eu gostaria que o pessoal ouvisse e verificasse as nossas necessidades, nossos anseios, porque a escola integral, do ano passado, que eu tinha um monte de funcionário, foi cortado, porque disse que perdeu o porte, não sei o quê. Ô, gente, não é por aí, né? Nossos alunos ficam 9 horas diárias. Eles não vão para casa na hora do almoço. Eles têm que ter esse atendimento. Na hora dos clubes, eles têm que se virar sozinho. Isso não acontece. Se você não mediar conflito ali, meu filho, sai pancadaria, né? Então, assim, eu gostaria que realmente eles ouvissem as nossas oficinas, nossos formadores, e levasse lá para a nossa chefia lá, que as coisas precisam melhorar, né? E ainda bem que tem os formadores para reclamar também. Lá também, né? Deixa eu te falar, né? Então, a questão da demanda acho que mudou para todo mundo, né? A gente realmente teve umas reduções aí, o porte impactou bastante para a gente. Tá difícil. Bastante. Também perdi funcionários como vocês. Isso. Muito obrigada, prof. Desculpa o desabafo aí. Não, imagina, a gente está aqui para isso também, né? Então, retomando, para a gente pensar um pouquinho mais aí. Então, a gente tem muitos desafios, além da questão do tempo, da nossa demanda, da roda de funcionário para o pré-conselho, a gente tem o que vocês falaram aí. E a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar, que vocês também já falaram que usam, planilhas de acompanhamento, BI presente na escola e aprendizagem, relatórios individuais e coletivos, registros de observação e feedback e rodas de conversa, aquilo que vocês fazem com os alunos, por exemplo, no pré-conselho. E agora, para a gente quase finalizar, a gente tem um videozinho da diretora Cristiane, que ela é da Escola Gabriel Rosa de Curitiba, de Curiúva, do núcleo de Telêmaco Borba, tá? Para a gente ouvir aí um pouquinho o relato dela. Olá, meu nome é Cristiane Bertani Lima. Eu sou diretora do Colégio Estadual Professor Gabriel Rosa, do município de Curiúva, Núcleo Regional da Educação de Telêmaco Borba. O pré-conselho é uma etapa importante na organização das discussões sobre o desempenho dos alunos e sobre outras questões pedagógicas. É nesse momento que a equipe gestora, que os professores das disciplinas... Gente, eu acho que a minha internet está com algum problema. Se a gente não conseguir ver o videozinho, eu vou mandar para vocês ele lá no grupo, tá bom? Porque ela tá rodando aí, parece que não tá indo, bem estranho. Deixa eu fazer mais uma tentativazinha aqui. Então, eu vou mandar para vocês o vídeo, para a gente não ficar aqui, de repente, esperando e o videozinho não rodar, tá bem? Ele não tá querendo rodar mesmo. Então, para nós encerrarmos nosso encontro, essa frase do Edgar Morin: um trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela o acha importante, útil e legítimo.
Então, não adianta a gente pensar, vamos fazer o pré-conselho por fazer, porque se a gente achar que ele não tem serventia para nada, como a gente diz, ele vai acabar não tendo sentido para a gente. Ele não vai ser importante, não vai ser útil e muito menos legítimo. Gente, obrigada por vocês ficarem comigo até agora, pela paciência de vocês. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para vocês abrirem, quem está com a câmerazinha fechada, abram as câmeras, vamos fazer a foto, como é que fala, oficial do evento. Hoje você está me vendo, né, professora? Estou vendo, Solange, hoje você está aí. E hoje você está de Solange também. Então, vamos lá, vou contar até 3, tá? Capricha aí no sorriso. Vou até soltar o cabelo. Aí. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aí. Muito bem, muito obrigada. Tenham um excelente resto de semana, fiquem bem e até a próxima quarta-feira. Daí vocês vão me contar se já fizeram os conselhos de vocês aí, os pré-conselhos. Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Até mais. Boa noite. Boa noite. Com Deus.